Convido a todos para, de pé, entoarmos trecho do hino nacional e do hino a Pederneiras. Informar a população que a segunda secretária, vereadora Ângela Vermelho, está afastada por motivo de saúde. Desejamos melhoras à nossa colega e à sua família. Também comunicamos
que o vereador Raul Cabeleireiro está afastado por motivo de saúde. Desejamos melhora ao nosso colega e à sua família. Agora a sessão será suspensa por 10 minutos para procedermos às solenidades previstas. Senhora prefeita, que não pode estar nesta sessão por motivo de saúde. Senhores vereadores, senhoras e senhores, é de conhecimento público o impacto da realidade trazido pela Covid-19, que rapidamente se espalhou também pelo nosso município. A necessidade de isolamento social e o fechamento de atividades comerciais e de serviços causaram uma crise sem precedentes em Pederneiras e impuseram a necessidade de ações para diminuir o impacto econômico, principalmente das famílias em situação de pobreza absoluta. Infelizmente, algumas pessoas não se chocam com a realidade do Brasil, pois acreditam que ela é distante e que não afeta em nada a sua vida. O pensamento, além de equivocado, não condiz com a realidade. Pensando em garantir proteção social para as populações em situação de pobreza absoluta, no contexto da pandemia, esta casa não cruzou os braços, nem fechou os olhos, ao contrário, buscou uma forma de contribuir com a população. Através da economia feita ao longo desse primeiro semestre, conseguimos agora antecipar 300 mil à Prefeitura. Também consultamos a secretária municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, que informou haver 645 famílias em situação de pobreza absoluta em Pederneiras. Com isso, os 300 mil que antecipamos à Prefeitura, nesse momento, são suficientes para conceder ajuda de R$ 155 por 3 meses a essas famílias. Esta é mais que uma indicação, é um apelo que esta casa faz à prefeita Ivana Camarinha, no sentido de recomendar à secretária que coloque em prática esta ideia, para a qual agora há recurso que estamos a repassar ao Executivo. Aqui está o comprovante da transferência bancária feita hoje e que seria entregue à prefeita nesta sessão. Meu muito obrigado. Convido os vereadores para a gente tirar uma foto com o cheque simbólico, por gentileza.
Retornando à sessão, as atas das sessões anteriores se encontram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do município. Expediente do Executivo, mensagem número 46 de 2021, que encaminha o projeto de lei complementar número 72 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho a digna e elevada apreciação desta augusta Casa de Leis a presente propositura, a qual cria, no âmbito do município de Pederneiras, o GRAPUR, Grupo de Análise e Aprovações de Projetos Urbanísticos, que será responsável pela análise e emissão de diretrizes urbanísticas e ambientais, pré-aprovação e aprovação de projetos de empreendimentos imobiliários, parcelamentos de solo, condomínios e polos geradores de tráfego. A criação do GRAPUR decorre da necessidade de regulamentação do do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Complementar número 3.539, de 28 de dezembro de 2018, dispõe sobre o zoneamento, o parcelamento, o uso e ocupação do solo do município de Pederneiras e da outras providências. Vejamos, capítulo 3º, da competência para orientar e aprovar o parcelamento do solo. Artigo 20. As secretarias responsáveis da Prefeitura Municipal de Pederneiras ficam incumbidas da orientação, expedição de diretrizes, aprovações prévias e definitivas de parcelamento, uso e ocupação do solo, abertura ou prolongamento de vias públicas, implantação de rede de distribuição de água, de coleta de esgoto e de galerias pluviais, bem como de outras obras de infraestruturas, elencadas do artigo 13º desta lei, nos padrões de desenvolvimento urbano estabelecidos no Plano Diretor Municipal. Terceiro, regulamentação da lei da criação do GRAPUR, Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Urbanísticos. Deste modo, revela-se absolutamente necessária a apreciação da presente propositura pelo Legislativo Municipal, principalmente no que toca à necessidade de regulamentação da Lei Complementar número 3.539/2018, uma vez que o GRAPUR irá realizar análise dos projetos de loteamento a serem implantados em nosso município, revelando-se a presente propositura de interesse público. Deste modo, antes das considerações aqui introduzidas, é que encaminho a presente propositura, esperando seja a mesma apreciada e aprovada na íntegra por essa Casa de Leis. Prefeitura Municipal de Pederneiras, Ivana Maria Bertolini Camarinha, Prefeita Municipal. Projeto segue para as comissões permanentes. Mensagem número 47 de 2021, que encaminha o projeto de lei número 73 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência e a seus ilustres pares, para apreciação, o incluso projeto de lei que autoriza a criação de dotação orçamentária para a abertura de crédito suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 166.972,53. Devo esclarecer aos nobres vereadores que o objetivo do presente projeto de lei é a suplementação de dotação orçamentária, sendo que o recurso será utilizado para a realização de exames de endoscopia digestiva alta, EDA, e colonoscopia, além de cirurgias de catarata, fasectomia, conforme pactuação de convênio firmado com a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras. Diante do exposto, e considerando a necessidade de utilização das referidas verbas, solicito que a apreciação da matéria se proceda em regime de urgência. Ao ensejo, renova Vossa Excelência e seus pares meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Ivana Maria Bertolini Camarinha, Prefeita Municipal. Projeto segue para as comissões permanentes. Do Legislativo, projetos. Emenda à Lei Orgânica número 39 de 2021. Agresse S. 4º ao artigo 129 da Lei
orgânica do município de Pederneiras. Autoria, vereador Valgrana. Artigo 1º. Fica acrescido do parágrafo 4º ao artigo 129 da Lei Orgânica do Município de Pederneiras, com a seguinte redação. Artigo 29. Quarto, exigir-se a nível superior completo ou superior técnico, tecnológico, reconhecido pelo Ministério da Educação, compatível com as atribuições para os cargos de secretário municipal, subsecretário municipal ou secretário adjunto, diretor de departamento, assessor, coordenador, chefe de gabinete, assessor especial e controlador interno. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Não se pode negar que a exigência para preenchimento necessário deve estar fundamentada na compatibilidade entre os graus de responsabilidade e complexidade das atribuições dos cargos políticos e dos cargos em comissão. Bem assim, o nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional de seu titular. A presente emenda visa garantir que os titulares desses postos correspondam nesses aspectos com suas atribuições. Em especial, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem recomendado que os cargos da natureza técnica e burocrática sejam providos por concurso público e os cargos em comissão estejam em consonância com o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, atentando que o seu preenchimento deve observar a exigência de instrução de nível superior. Portanto, necessário regularizar tais cargos que foram criados sem tal exigência, qual seja a escolaridade. As leis devem definir com clareza a escolaridade exibida para provimento de tais cargos exclusivos de nível superior completo, o que esse Poder Legislativo já contemplou, restando ao Executivo seguir tais ditames. A proposta visa garantir que os titulares desses postos tenham formação compatível com o grau de complexidade e responsabilidade de todas as atribuições. Sala das Sessões, vereador Valgrana. Projeto segue para... Questão de ordem, senhor presidente. Peço a palavra. Peço vista dessa emenda, que eu quero alterar o texto para apresentar numa próxima sessão. Deferido. Projeto de resolução número 12 de 2021, que dispõe sobre a filiação da Câmara Municipal de Pederneiras à União dos Vereadores do Brasil, UVB, autoria vereador Bacana. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Pederneiras inscrita sob o CNPJ 51.502.490/000165, autorizada a se filiar à União dos Vereadores do Brasil, UVB. Artigo 2º. A contribuição mensal será no valor de R$ 550, observadas as disposições estatutárias da UVB. Parágrafo único. O reajuste do valor previsto no caput será determinado no ato próprio da mesa diretora da Câmara. Artigo 3º. As despesas autorizadas no artigo 2º da lei concorrerão à conta da seguinte dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Parágrafo único. As contribuições serão creditadas mensalmente em conta corrente da entidade ou através de pagamento de boleto bancário a título de contribuição estatutária. Artigo 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, doutor Alberto Clementino Moreira, vereador Bacana. Requerimentos. Projeto segue para as comissões permanentes. Requerimentos. Requerimento número 107 de 2021, autoria vereador Bacana. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, que a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pederneiras, para que envie a esta Casa de Leis
as seguintes informações com relação à funcionária pública municipal, matrícula número 246-13, Daniela Midoro Sataki. 1. Qual o horário de entrada e saída do turno diário de serviço com cópia do relatório comprobatório do registro de ponto, referente ao período de janeiro a junho do corrente ano? 2. Se houve no período de janeiro de 2020 a junho de 2021, pagamento de horas extras, e se houve relatório no ponto com o registro das respectivas horas extras. 3. Qual o valor do salário mensal pago, com relatório mensal dos valores recebidos, referente ao período de janeiro a junho do corrente ano. Justificativa. Tais informações são indispensáveis para a apuração de denúncia formulada a esse vereador. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, vereador Bacana. Coloque em discussão. Ninguém quer fazer outra palavra. Coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 108 de 2021. Autoria, vereador Chapéu. Nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o douto plenário, que se oficie a prefeita municipal de Pederneiras, excelentíssima senhora Ivana Maria Bertolini Camarinha, para que informe esta Casa de Leis qual o motivo da diferença de salário recebido pelo funcionário comissionado, matrícula 25014, Emerson Tavares, que no mês de março recebeu R$ 2.279,24 e nos meses subsequentes recebeu R$ 3.108,05. Justificativa. Tal informação é de relevante interesse desse vereador para a conclusão das análises e adoção de providências necessárias, se fizerem necessárias. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, vereador Chapéu. Coloque em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Marildo. Boa noite a todos os vereadores, senhores vereadores, senhor presidente, a todos que estão nos assistindo aqui, a todos que estão nos assistindo em casa. Veja bem, gente, eu fiquei 4 anos nessa Câmara aqui, trabalhando como oposição àquilo que eu achava que era errado. Mas eu nunca fui oposição burra. Oposição burra é aquela que trabalha sem documento na mão. E é aquela que não busca os meios de informações mais fáceis e flexíveis para o vereador. Certo? Eu, que não sou presidente da casa, né, e que todos os vereadores aqui têm acesso ao portal Transparência, e todos os vereadores têm acesso aqui às secretarias da prefeitura. O senhor fez um requerimento perguntando por que subiu o salário dele. Ora, se ele entrou dia 9/3, portanto, ele só recebeu 22 dias daquele pagamento. No próximo mês, ele recebeu o pagamento cheio, por isso que veio mais. Que veio o pagamento C dele. Isso aconteceu aqui na Câmara, quando o nosso assessor entrou aqui. Que vocês pagaram um ticket para ele aqui, depois. Está aqui, olha. De 1.441, quando os vales da Câmara são de 861. E por que ninguém questionou? Porque esse servidor não recebeu no mês anterior. Ele recebeu no outro mês, e está certo. Porque ele tem que receber o que está atrasado. Agora, como é que essas pessoas ficaram sabendo disso? Porque ligou aqui e a Câmara simplesmente informou a informação correta. Então, vocês querem fazer umas coisas assim, e se uma pessoa cata isso aqui e sai colocando no Facebook, no WhatsApp, depreciando o nome da pessoa aí, então isso não faz sentido. Né? Então, vocês sabem que vocês têm acesso a isso daqui, está no portal da Transparência isso daí, você entendeu? Aliás, esse assessor assessorou o senhor aqui 4 anos na Câmara aqui, entendeu? Viajou com o senhor para tantos lugares, defendeu o senhor tantas vezes, entendeu? E por muitas vezes aqui ajudou o senhor a fazer projetos, ajudou o senhor a fazer requerimentos, indicações, e vocês tentar depreciar o nome de uma pessoa aqui. Não, eu acho que quando tem que falar umas verdades aqui, tem que ser falar, mas tem coisa que a gente passa por ignorante fazer um requerimento desse tipo aqui. Né, que é uma coisa tão simples para o senhor saber, e que se o senhor chegar ali e falar, ninguém me informou quando eu fui perguntar, eu entendo, mas eu estou vendo uns requerimentos aqui agora, que é de cair o queixo. Eu nunca fui de votar contra requerimento, mas tem um aqui,
do senhor, tem um outro vereador aqui, esse projeto mesmo que o senhor, o outro companheiro nosso colocou aqui, que eu sou, né, eu acho que tem que ser colocado mesmo, mas que quando estava lá com pessoas ignorantes, não colocou. Mas isso eu vou falar lá no projeto, lá na hora certa. Então, a explicação é simples, gente. Esse funcionário recebeu 2.700 no outro mês, eu tenho aqui todos os leirites desses que eu fiz questão de ir atrás, porque quando o senhor falou, eu fiz questão de saber o que está acontecendo. Então, está aqui, ó, no mês 3, ele trabalhou 22 dias, recebeu 2.223. E depois ele recebeu o cargo cheio nos outros meses, que é 2.778. Então, não tem necessidade de catar o nome de uma pessoa e ficar arrastando ele por aí, simplesmente porque o senhor teve uma desavença política lá fora. Isso aí é deselegante, isso não é a conduta correta para um presidente dessa casa. Eu posso ter desavença com quem for aqui, mas eu acho isso extremamente deselegante, que nem eu disse para o senhor, nós temos um caso semelhante aqui na Câmara, e simplesmente a pessoa que ligou, e a nossa pessoa aqui, responsável pelo assunto, falou, não, olha, aconteceu o seguinte, ele não recebeu no mês que ele entrou, aí recebeu no próximo mês, o que é correto. Então, por favor, vocês querem fazer oposição, eu acho que tem que fazer mesmo, porque eu fiz também, e se for preciso, hoje faço novamente. Mas faça uma oposição com inteligência, né, gente? Porque é deselegante fazer isso aqui. Né? Eu até trouxe umas verdadinhas aqui para falar para outra vereadora hoje que não veio hoje, que está aqui anotadinho, né? Que ela reclamou que o funcionário subiu tal de valor. Eu tenho aqui, ó, quanto subiu o pagamento dela aqui, ó, né? Subiu um pouquinho, porque eu fui pouquinho nada. É R$ 1.490. Ela foi subir de cargo aqui, ó, né? Mas não está aqui para mim falar, na hora certa eu vou falar também. Então não estou tirando o direito de vocês de fazer um requerimento. Eu só acho que tem coisa que passa a imagem lá para fora de que as pessoas aqui são ignorantes. E não é possível que vocês não tenham acesso a esses documentos igual eu tenho no portal Transparência, igual todo mundo aqui tem. Então, por favor, né, gente, vamos se ater a esses requerimentos aí, que tem cada um aqui que é de cair o rabo do macaco, hein? Sem mais, senhor presidente. Continua a discussão. Também queria fazer uso da palavra, senhor presidente. Palavra, Adriano Postinho. Também vou seguir a conduta do vereador Marildo. Eu acredito que todos nós temos acesso aqui ao portal Transparência, até trouxe o notebook hoje para poder ter certeza, se de repente fosse de interesse dos outros colegas. Romper, o senhor me permite? Vou passar essa documentação toda que eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Para o novo presidente tá. da casa. Não, para o novo presidente da casa, o senhor vê que eu não estou com conversa fiada aqui. Meu tempo. Meu tempo. Sem mais, senhor presidente. Obrigado pela parte. No portal Transparência da Prefeitura Municipal, se você entrar no portal da Prefeitura, no link Transparência, Gestão Transparência, e colocar lá remuneração e vencimento bruto, você pode procurar pelo nome de qualquer funcionário. Já está aqui, tá bem aqui na tela. Caso alguém, de repente, tivesse uma dificuldade de conseguir procurar. Como o vereador Marildo já fez a explicação ali, não teve aumento, o valor é exatamente o mesmo em todos os meses. E eu acho assim, independente da questão de desavença, nós temos desavença com outras pessoas, mas a desavença tem que ser política, ela não pode ser uma desavença pessoal. Todos nós trabalhamos, porque todos nós temos uma vida pessoal que tem que ser mantida, casa, família, emprego, irmão, irmã, seja mais quem for. Então eu acho assim, eu acho que perguntar, questionar, eu acho que não tem nenhum problema. Mas, assim, quando a gente faz, a intenção que eu acho que é pesado, a intenção qual é? É apenas esclarecer ou a intenção é, de repente, alguma outra pessoa, expor uma outra pessoa? Então, eu acho que, assim, se for quando... Oi? Tá. Eu acho assim, se a intenção é apenas saber... Ela está disponível, né? Ela tem todos os dados aqui, pode ser até questionado no Ministério Público, de repente, se for o caso. Mas se for apenas para expor, eu acho que não é adequado. Eu acho que esse aqui não é um ambiente que a gente tem que utilizar para poder fazer isso. Então, não acho errado pedir, porque está aqui, é só imprimir, eu acho que todo mundo tem o direito, mas eu acho que a intenção, a motivação sempre que é o principal de tudo, é a motivação que gera o requerimento. Não acho errado pedir, vai vir respondido, mas está disponível já para caso alguém tenha dúvida. Está aqui, igual de todos os outros funcionários da Prefeitura, independente de ser cargo, eu já vou encerrar, aí, independente de ser cargo de confiança ou não. Só uma parte, vereador. Sim.
Emite o contra-cheque para todos no portal da transparência? Sim, está aqui, ó. contra-cheque? Se você clicar aqui o imprimir, Eu aí quero você gera ele. Aí você gera ele. Você pode estar dando uma olhadinha aqui, ó. O resultado final tem valor líquido, valor de descontos, valor bruto, a referência do 13º, férias, se já teve acesso a férias ou não, e o vencimento do total de dias trabalhados. Então, todos eles estão disponíveis. Não, o contra-cheque. Não, o contra-cheque é pessoal. Não, mas aqui você tem o dia de números trabalhados, o valor bruto, o desconto e o valor líquido. Esse é que ele serviu. Ele não teria nem que colocar isso aí. Não, e nem deveria de ter, né? Porque isso aqui é uma coisa pessoal, né? Se a pessoa, por exemplo, eu falo assim, se a pessoa, por exemplo, não, só um minutinho, vereador, eu não terminei ainda. Presidente? Porque assim, olha só, se a pessoa de repente tem um filho, alguma coisa, ela tem que pagar algum tipo de pensão, alguma coisa, já vem no contra-cheque o descritivo. Nós não temos que saber se a pessoa paga algum tipo de pensão, alguma coisa do tipo, né? Mas aqui tem totalmente descritivo, todos os dias trabalhados, a referência 13º, valor bruto, desconto e valor líquido. Isso que é o que importa para todos nós. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Senhor presidente, Palavra, vereador Valgrana. acho que essa Casa de Leis, Corta mais o microfone, Valgrana. nós precisamos tomar alguns cuidados, porque às vezes gera uma polêmica aqui desnecessária. Na verdade, às vezes falta informação, mesmo no portal de transparência. Aparece um valor, mas não aparece discriminado o que é aquele valor. Tanto é que eu fiz um requerimento sem fazer oba-oba, para saber por que o chefe do gabinete recebeu R$9.000 em janeiro. É a função do vereador, longe de denigrir a imagem da pessoa, longe disso. Então, Adriano Amarildo, eu acho que cabe à prefeitura responder isso que vocês estão colocando, com muita propriedade, e encerre o assunto. E se o presidente da casa, que fez o requerimento, usar isso para outros meios, que responda por isso. Uma parte para mim, senhor vereador. Pois não. O senhor gostaria que eu fizesse uns requerimentos, fazendo umas perguntas que eu tenho que fazer para o senhor, que eu posso fazer em off, e eu fazia aqui, espanando o seu nome para todo mundo ouvir? O senhor gostaria que fizesse? Eu tenho umas perguntas que se eu fizer aqui, pode eu vou falar para fazer. você, enche a cabeça de qualquer um. Eu acabei de falar de um assessor, não citei o nome dele. Por quê? Porque eu acho que não há necessidade. Não, pode fazer. Primeiro porque está lá, mas eu acho deselegante isso daí, você entendeu? Esse ataque, assim, a essas pessoas que já serviram essa casa aqui, não há necessidade. Não há necessidade de fazer isso daí. Em primeiro porque nós sabemos aqui, ó, eu aqui posso falar o quanto eu sou contra cargo de confiança. Porque eu lutei contra isso muito tempo aqui, 4 anos. Você entendeu? E já fui voto vencido, não toco mais nesse assunto, e cada um faz o que você tem que fazer, você entendendo? Mas eu posso falar. Agora tem gente aqui que abraçou o cargo de confiança, mandou beijo para cargo de confiança. Cargo de confiança que, olha, com todo respeito, não sou monado dessa cidade. E hoje fica procurando gente para tacar pedra. Então não é isso. Então o que o Adriano falou, eu acho que tem que ser feito. Mas você, quando tem um caminho para fazer, antes de eu fazer qualquer requerimento, eu ia lá. Eu não era atendido lá. Eu nunca fui atendido na prefeitura. 2 vezes pelo Márcio para falar que eu nunca fui. Mas quando eu era atendido, eu não fazia requerimento. Coisas que eu fui lá e falei com ele em off, aí, de situações aí de amigos meus, eu vou resolver. Pronto, não fazia nem requerimento. Porque esse desgaste que o senhor falou está acontecendo aqui entre nós, coisas que... Isso não era para ter esse desgaste aqui, eu entendo o que o senhor está falando. Tem coisa que é deselegante. Marildo, se você tiver que falar alguma coisa contra o Valgrana, fique à vontade. Eu estou colocando aqui com muita coerência, sem ataques, e tentando pôr pano quente para que resolva o problema sem agressões. Eu vou falar nas explicações pessoais, ou melhor na tribuna,
as agressões que vêm. A mesma reclamação que você tinha do ex-prefeito, eu tenho da atual administração, porque não atende, porque humilha os vereadores da oposição. Eu não queria partir para isso, eu não queria partir para o ataque, mas eu vou ser obrigado a partir, porque a mesma dor que você está sentindo, nós estamos sentindo aqui agora. Então, eu acho o seguinte, os poderes têm que ser o seguinte, respeitar todos eles. Assim como eu respeito você, nobre vereador, respeito o Danilo, respeito o Adriano, nós temos que ter respeito entre nós. E o que está acontecendo é o seguinte, nós estamos partindo para uma guerra que não leva a nada, que não ajuda a população, que não ajuda ninguém. Nós precisamos ter coerência. E eu não saio fazendo oba-oba por aí, não. Eu tenho coerência. Mas eu tenho uma função aqui, de ter que fazer o melhor possível, e conforme minha consciência, como eu sempre fiz em todos os meus mandatos, e vou continuar fazendo. Então, eu posso também usar a tribuna aqui e falar um monte de coisa, mas sempre com a verdade. E se for necessário, farei isso. Voltarei lá em 2005 para falar a verdade. E aí, o povo vai ficar de boca aberta com a realidade dos fatos. Porque eu não sou politiqueiro. Eu não uso as pessoas. Eu sou honesto e sempre fui. Continua a discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Quatro votos a 2. Requerimento reprovado. Requerimento número 109 de 2021. Autoria, vereador Chapéu. Nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, que se oficie a prefeita municipal de Pederneiras, a Celestíssima Senhora Ivana Maria Bertolini Camarinha, para que informe esta Casa de Leis quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas junto nossa comunidade pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, considerando que estamos em período de pandemia da Covid-19 e o elevado salário que está sendo recebido pelo respectivo secretário. Justificativa. Tal informação é de relevante interesse desse vereador, considerando as várias manifestações de munícipes, pois, segundo eles, não estão havendo atividades junto a essa comunidade. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, vereador Chapéu. Coloque em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Marildo. Olha, esse requerimento é um requerimento chique. Quando nós entramos aqui, que o outro assessor de esporte assumiu a nossa cidade, eu fiz um requerimento semelhante, mas para ele vir aqui, ó. Peço para ele vir aqui, ó, senhor presidente. Fazer através de requerimento não, manda ele vir aqui, falar na nossa cara o que ele está fazendo. E se não tiver, a gente já cobra ele aqui já, vai no tete a tete. Não adianta mandar documento, manda vir aqui, ó, senhor César Freze. Por favor, entre em contato com a Câmara, para o senhor vir aqui explicar na tribuna o que está sendo feito aí no setor de esporte. Eu já tenho aqui um portfólio, porque eu fui atrás do que o senhor está fazendo aí. Mas eu gostaria que o senhor viesse aqui na tribuna e explicar tudo isso aqui. Uma vez o secretário Carlos Batista veio aqui explicar. Então é só o senhor vir aqui fazer um requerimento, certo, senhor presidente? E vir aqui explicar aqui na tribuna o que o senhor está fazendo nesse setor aí. Simples de tudo, né? Eu tenho tudo que o senhor está fazendo aqui, né? Inclusive as inaugurações da piscina, a BDA, os acertos aí com o basquete, com o futebol, já estão fazendo aí os protocolos para poder fazer os campeonatos, mas vem aqui falar para o povo aqui, ó, o povo que tem que saber, os vereadores têm que saber o que está acontecendo. Então, o senhor diretor da casa, o Daniel, faz favor para mim, faça um requerimento aí, ó, intimando o secretário de esporte para ele vir aqui na Casa de Leis dar explicação. Ele que prefira, pode ser como ele quiser, se é lá atrás na sala para nós de reunião, ou se é aqui na tribuna num dia de sessão, para ele ficar à vontade, se assim o presidente permitir.
para que venha aqui, porque isso aqui tem que ser feito mesmo. Tem que vir aqui falar o que está sendo feito. Mas não é mais documento não, mas vir falar de boca aqui para a gente, grava a reunião e pronto. Se for preciso, a gente passa lá ao vivo depois. Tá bom? Parabéns pelo requerimento aqui, viu, Chapéu? Isso aqui eu acho que está certo, tem que fazer mesmo. Sei mais, senhor presidente. Continua a discussão. Quem for favorável, em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 110 de 2021, autoria vereador Bacana. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, que se oficie o chefe da Defesa Civil do município de Pederneiras para que realize vistoria e informe esta Casa de Leis os seguintes questionamentos, considerando a falta de acessibilidade e os perigos aos pedestres na Rua Eleazar Braga e Avenida Irineu Germandi, localizadas no distrito de Santelmo, para transitarem nas pontes sobre um córrego existente conforme fotos em anexo. A. Considerando a vistoria ser realizada pelo referido órgão, se as situações em que se encontram os locais podem ser considerados como falta de acessibilidade aos pedestres e se oferecem perigo, já que é impossível que eles tenham acesso de um lado para outro do córrego, em razão dos rebaixamentos bruscos existentes nas calçadas e as impossibilidades do acesso pelas passarelas das pontes. B. Se é possível que os pedestres atravessem a ponte, sem que seja necessário acessar o leito destinado aos veículos, podendo causar acidentes, principalmente com relação às pessoas idosas, cadeirantes e crianças. C. Se existe previsão de reparos, de forma a tornar o local acessível aos pedestres, e caso exista, qual a essa previsão? D. Se o período noturno, em razão da falta de luminosidade, o local oferece perigo, principalmente a crianças e pessoas que não conhecem. E, se existe uma forma de sinalizar os locais, alertando sobre o perigo existente. Justificativa. Conforme podemos verificar nas fotos em anexo, o local não oferece acessibilidade aos pedestres, sendo necessário acessar a rua para realizarem a travessia sobre o córrego, podendo causar acidentes, além da falta de qualquer sinalização para alertar as pessoas sobre a situação. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, vereador Bacana. Coloque em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Bacana. Nós recebemos tanto uma ligação do morador e nós fomos até Santelmo verificar e, por coincidência, eu verifiquei que é bem em frente à padaria do nobre vereador Chiquinho de Santelmo, e esse lugar realmente não tem acesso algum, e as pessoas têm que passar pela rua. E a iluminação é um pouco escura mesmo, bem fraca, então fica um pouco escuro. Então há perigo aí, em algum momento, a pessoa estar desviando desse acesso, né? E poder ser atropelada, uma moto ou um carro, de alguma maneira. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém quer fazer outra palavra, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Indicações será lido pelo primeiro secretário, pelo fato que a nobre vereadora Ângela Vermelho, nossa segunda secretária, não faz presença por motivo de saúde. Indicações número 160 de 2021, autoria vereador Chapéu. Excelentíssima senhora prefeita, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica à senhora prefeita municipal a construção do memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 no município de Pederneiras, devendo, para tanto, encaminhar projeto de lei autorizativa a esta casa, cujo anteprojeto, como sugestão, segue em anexo a este documento. Justificativa. Em tempos de tantas perdas e despedidas dolorosas, vivemos uma verdadeira guerra contra o vírus do Covid-19. Este memorial é mais do que justo para homenagear a cada vítima desta pandemia que impactou
nossa geração. São pessoas especiais para seus amigos e familiares e muito mais do que números, são vidas que entraram para a história dessa tragédia mundial. O objetivo é guardar a memória dos cidadãos mortos pela Covid-19, prestar homenagem às vítimas mortas, marcar historicamente o enfrentamento e as consequências da pandemia no município, além de oferecer aos familiares, amigos e munícipes em geral um local de homenagem. Câmara Municipal Eurípides Maciel, vereador Chapéu. Indicação número 169 de 2021, autoria vereador Raul Cabeleireiro. Excelentíssima senhora prefeita, o vereador que se subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência o bloqueio e o fechamento da entrada alternativa, que foi aberta para acesso à rodovia Osni Mateus, próxima ao trevo do Parque Ecológico, sentido Macatuba-Pederneiras. Justificativa: tal acesso é perigoso, pois não há sinalização apropriada e propícia. Conversões sem qualquer Peço a palavra, segurança. senhor presidente. O vereador não faz presente, tem que ficar para a próxima sessão. Do Raul. Passa para a próxima. A indicação número 169, da autoria do vereador Raul Cabeleireiro, foi retirada de pauta a pedido do novo vereador Valgrana, pelo fato que o novo vereador não se encontra por motivo de saúde. Vamos para a próxima indicação. Indicação número 170 de 2021, autoria vereador Chiquinho de Santelmo. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica a senhora prefeita de Pederneiras que determine o setor próprio da administração que materialize a construção de uma ponte sobre o Ribeirão Água Limpa, a rua José Fabre, no distrito de Santelmo. Justificativa: a referida ponte vai proporcionar o desvio do tráfego para fora do centro do distrito e ainda melhoria em vários aspectos, tanto desse ponto de vista quanto para a comunidade, encurtando o trajeto. Sala das Sessões, vereador Chiquinho de Santelmo. Indicação número 171 de 2021, autoria vereador Bacana. Excelentíssima senhora prefeita, o vereador que subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que determine a Secretaria Municipal de Trânsito que realize estudos no sentido de permitir o estacionamento de veículos em apenas um dos lados da rua Eduardo Ruiz Cobo, principalmente entre a Avenida Lions Club e a rua Delfino Francisco. Justificativa: trata-se da principal via de acesso dos bairros Jardim Marajoara e Maria Luísa, com grande fluxo de veículos, sendo que o estacionamento em ambos os lados dificulta e até impede a passagem, principalmente dos veículos de grande porte, inclusive do ônibus circular. Plenário, doutor Alberto Clementina Moreira, vereador Bacana. As indicações serão encaminhadas nos termos regimentais. Moções. Moção número 12 de 2021, de repúdio ao projeto de lei complementar número 9 de 2021, aprovado na Câmara de Deputados. Autoria vereador Valgrana. A Câmara dos Deputados aprovou em 24 de junho o projeto de lei complementar que limita as possibilidades que os políticos se tornem inelegíveis pela lei da ficha limpa. Tal aprovação se deu por 345 a favor e apenas 98 votos. É inconcebível a aprovação do projeto que torna elegível um administrador público que teve contas rejeitadas, mas a ele apenas uma multa deve ser aplicada. Esse projeto representa um grande retrocesso na justiça eleitoral, além de ser desnecessário e facilitar a corrupção por não exigir a prestação de contas da forma correta e legal. Desta forma, encaminhamos por meio desta moção o repúdio aos parlamentares da Câmara dos Deputados que aprovaram o projeto de lei complementar 9/2021, que flexibiliza a lei de inegibilidade e ficha limpa, para que não sejam declarados inelegíveis os gestores e políticos que tiveram contas rejeitadas, mas que a punição seja apenas de multa. Por fim, solicitamos que a presidência, após os trâmites regimentais,
com a aprovação desta colenda Casa Legislativa, que a presente moção seja remetida aos líderes das bancadas dos partidos, com assento na Câmara dos Deputados. Plenário, doutor Alberto Clementino Moreira, vereador Valgrana. Moção segue para as comissões permanentes. Correspondência recebida. Protocolo número 840 de 2021. Ilustríssimo senhor presidente, a subseção de Pederneiras, através da sua presidente, Rona Mara Magnani Botelho, agradece a todos os vereadores pela aprovação da moção de apoio ao projeto de lei 20/2018. Sem mais, reitero com vossa senhoria os protestos de estima e consideração. Rona Mara Magnani Botelho, presidente da subseção de Pederneiras. Oradores inscritos. Cada vereador dispõe de 5 minutos. Vamos começar primeiro onde? Daniel. Começa de lá? Vereador Marildo. Tem 5 minutos. Bom, nesses 10 minutos que eu tenho direito, senhor vereador, vou procurar ser bem rápido. Eu só quero aproveitar aqui que nós tocamos no assunto do esporte hoje, e hoje eu estive junto com a Secretaria de Esporte pedindo um relatório sobre aquilo que tem sido feito no esporte em Pederneiras durante esse período de pandemia. E aí então o secretário César Freze me apresentou aqui todas as melhorias que estão sendo feitas nas praças esportivas, os projetos que ele tem entrado em contato, alguns que ele já tem conseguido trazer para Pederneiras, a BDA, por exemplo, né? Já estão aí fazendo as tratativas para fazer a liberação das inscrições para os campeonatos da cidade, tão logo, né, libere aí os esportes coletivos. Mas dizer aqui que até o momento, César Freze, até o momento, parabéns pelo trabalho, parabéns pelas conquistas que você tem feito, né? Essas pessoas que você tem trazido para a nossa cidade para fazer um trabalho em conjunto com o esporte. Eu espero que dê certo, igual deu certo com a BDA. Parabéns ao Marcelo pelas reformas aí que eles têm feito nas praças esportivas, que o Marcelo tem feito na associação, fez o do Centro Lazer e tem monitorado as quadras da nossa comunidade aí para as reformas. Então, logo chegue aí as verbas, né, para a infraestrutura que sejam aplicadas nas praças esportivas aí. Então, eu tenho visto aqui todo o trabalho de vocês, tenho acompanhado, porque eu tenho ido no campo, eu tenho ido nas quadras, eu tenho ido no polo esportivo, tenho ido na piscina, e eu espero realmente que vocês continuem trabalhando com esse afinco, né, para que o esporte da nossa cidade possa decolar. Quero aqui parabenizar também todos os nossos parceiros que têm ajudado muito, não só o esporte, mas a nossa cidade toda. O Dr. Rubens, que toda vez a gente vai para São Paulo buscar aí verbas, já está ali preparado já com a garrucha para nos ajudar, né, que sabe que a gente vai para pedir. Ao nosso secretário Vignoli, Joãozinho da farmácia, que tem feito essa ponte para a gente. E aí, né, agradecer mais ainda a você, Ivana, que toda vez que você e o João vai para uma conquista, não esquecem dos vereadores que te apoiam. Então, obrigado pelo trabalho de vocês, né? Obrigado por estar aí contando com a gente, está sempre colocando a gente no meio desses projetos. Essa semana eu estive em São Paulo com vocês aí, o João, Dr. Rubens, Ivana, conversando sobre os trevos aí que ligam Cidade Nova, Marilena, Figueira, né, junto com o Artesp, aí para poder sair esse trabalho. E a coisa está andando, então logo a gente espere aí. Isso daí já vai estar sendo uma realidade para a nossa comunidade. Sabemos que o trabalho ele é meio lento quando se trata dessas de terceiros, mas a gente está trabalhando para conseguir. Então, César, fica aqui o meu convite e de todos os vereadores para que você venha até a Câmara, para que você pessoalmente possa explicar aqui esse portfólio para a Câmara, não só para mim, mas para todos os vereadores. Se não quiser fazer uso da tribuna, que marque um dia aqui na sessão e que venha você mesmo aqui. E que venha preparado para os questionamentos, porque com certeza alguns vereadores vão te questionar aqui.
certo? Eu, inclusive. Então, venha, porque eu acho que é importante para a cidade você esclarecer o seu trabalho aqui. Tá bom? Sem mais, senhor presidente. Palavra, vereador Valgrana. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui, nesta noite, falar do descontentamento junto ao Poder Executivo dessa cidade. A atitude do Executivo, descortês e inusitada, porque não há registro anterior dessa ocorrência em todos os poderes executivos dessa cidade. Há o princípio fundamental para o funcionamento das instituições e a base do Estado democrático de direitos. Os poderes são independentes e harmônicos, pois eu tento ser sempre harmônicos entre si, como manda a Constituição brasileira. Esta casa, independente do posicionamento político, tem demonstrado na prática estar em harmonia com o Executivo, na medida que não nega deliberar sobre questões inerentes de sua prioridade. O fato é que são três projetos de lei de autoria de vereadores que, uma vez aprovado, como foram nesta Casa de Lei, deveriam ter sido sancionados ou vetados pelo Poder Executivo. No entanto, o prazo legal para uma ou outra é de 15 dias úteis, e a prefeita simplesmente silenciou. 3 projetos de leis que passaram em branco. Dentre esses, o projeto de iniciativa do sinal vermelho, do X, na palma da mão, que ajuda a combater a violência contra a mulher. A prefeita também é mulher e não sancionou. O segundo não sancionado é de autoria do vereador Bacana, que proíbe o uso de tração animal com carga em área urbana. E o último é de minha autoria, que impõe um relatório trimestral sobre obras em andamento e com prazo de execução, suspenso em Pederneiras. Um importante instrumento para que o vereador possa melhor fiscalizar esse item. As leis foram sancionadas por si mesmo. Assim sendo, coube ao presidente dessa casa, vereador Chapéu, promulgar e mandar publicar. Imagina se essa Câmara fosse aplicar rigidamente os prazos regimentais previstos para deliberar os projetos do Executivo. No mínimo, levaria 45 dias de transmissão para cada um deles. Tramitação. O diálogo deve respeitar a ética e não pode ser pontual apenas para suprir a necessidade de um só lado. Há um ditado que diz: ainda uma cultura vigente, infelizmente, onde o agente político ou o político é visto como uma autoridade e não como um servidor. Isso precisa mudar. Nós vimos aqui hoje a falta de um representante para receber aqui os 300 mil reais, que foi sacrifício de todos nós, vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. Projeto de resolução número 11/2021, que institui a carteira de identidade
entidade funcional dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Pederneiras, de autoria da mesa diretora. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria simples. Em discussão? Em única votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção de congratulação número 11 de 2021. Congratulação aos policiais militares. Primeiro Sargento PM Anizete Amaro Santana. Cabo PM Marcelo Augusto Sequine. Cabo PM Bruno Ribeiro Ferraz. Cabo PM Carlos Eduardo de Oliveira Miranda. E soldado PM Juliano Vitorado Eugênio, de autoria do vereador Chapéu. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria simples. Em discussão? Ninguém quer fazer uso da palavra? Vou tecer meus comentários. Gostaria de agradecer os policial militar que esteve na ocasião. Eles vão receber essa moção, população, porque nós estivemos na Santa Casa, logo mais acabou a sessão da Câmara, eu fui para minha casa me repousar, e o pessoal me ligou, um pai de família, com seu filhinho lá, e muitas pessoas revoltadas lá na Santa Casa. E nós, imediatamente, fomos lá, ver o que estava acontecendo, e cobrar, que é a função do vereador. E nós estávamos cobrando por que estava demora nesse dia, certo? Inclusive fizemos uma live lá, cobrando a excelentíssima prefeita e seu vice-prefeito, que parar um pouco de contratar cargos de confiança, com esses valores absurdos, que todo mundo, a cidade inteira já está revoltada com isso, e se investir mais na Santa Casa, porque a Santa Casa é sabido que pegou com tomógrafo, pegou com leitos de UTI, pegou com respiradores, reformada, certo? E foi prometido na política que se ia humanizar a saúde. E humanizar a saúde não é isso que eu estou vendo nos bairros, andando todos os dias, certo? Não é isso que eu estou vendo nas comunidades, porque o vereador Chapéu, o trabalho dele é andar na rua e ver os problemas, não é isso que nós estamos vendo. E nessa ocasião eu fui chamado lá, certo? E a função do vereador, que eu saiba, é cobrar, é o que é a função do vereador. E em Pederneiras, está acontecendo aqui... Pela ordem, senhor presidente, não é moção sobre os congratulação aqui dos policiais? Não tem nada a ver com esse assunto, senhor me desculpa, mas não é hora disso aí. Vamos falar sobre os policiais. Não, estou falando do que ocorreu para os policiais receber a moção, não posso? Mas o senhor está falando do hospital? Não, pera aí, mas foi lá que aconteceu a moção. Não dá para entender, não posso falar do que aconteceu lá? Agora é falar da moção. Não, pera aí, vereador, até agora o senhor queria ensinar eu a trabalhar no requerimento, eu fiquei quieto. O senhor quer ensinar eu a trabalhar no requerimento, agora o senhor quer tecer meus comentários. Eu só quero que o senhor chegue à pauta, só isso daí. A pauta agora é a moção. Eu estou errado? Se eu estiver errado, me corrijam aí, por favor. Eu quero que um vereador me corrija, por favor. Se eu estiver errado, eu quero que vocês... filma todo mundo, eu quero que vocês falem para mim que eu estou errado. Eu não estou fazendo picuinha, eu estou falando para o senhor que não é isso agora. Porque eu estou aqui querendo falar sobre o assunto que o senhor está falando também e não consigo, porque eu estou achando que é sobre isso. Aí eu fui falar para o senhor achou ruim? Eu só estou te orientando que não é sobre isso agora, que é sobre isso daqui, olha. Aí o senhor vem com os dois pés em cima de mim? Eu não entendi nada. Mas pode continuar falando do hospital, fica à vontade, vai. Quando for do hospital, a gente fala da polícia. Continuar. Então, os policiais
fui fiscalizando lá, defendendo o povo, o pai de família, que nos chamou, e chamaram a polícia até para me prender lá. E nisso os policiais, em vez de me prender, foi que ajudou lá nós a socorrer o povo. Atendeu, chamou as mulheres que estavam grávidas para dentro, e foi atendido rapidamente uma senhora grávida, com o pai de família que estava lá no hospital, foi atendida a criança rapidamente. Então, por isso, eles, os soldados e os policiais, recebem essa moção por ter ajudado o cidadão perdenense esse dia, em vez de ir lá prender o chapéu, acabou revertendo, ajudando nós. Então, Pederneiras está assim hoje, Pederneiras. Hoje o vereador vai cobrar, qualquer coisinha, vou processar. Segundo o vereador aí, eu já estou com 19 processos lá no fórum. 19. Parece que o vereador não vai poder cobrar mais em Pederneiras, porque é uma ameaça de processo que está absurdo na cidade. Mas vamos lá. Coloco... Não, já dei a discussão para todos os vereadores. Ninguém quis falar. Em única votação, quem for favorável permanece como se encontra. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei que institui o programa de banco de ração e utensílios para animais no município de Pederneiras e da outras providências, de autoria do vereador Chapéu e do vereador Bacana. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Vereador, tanto a Ângela quanto o vereador Raul não estão. Eu tive uma palavrinha com o vereador Bacana anteriormente, referente à questão do acondicionamento da ração. Então, é um parecer não favorável nesse momento. Presidente, retirar o projeto no momento, para que a gente acerte essa questão do armazenamento da ração. Tirado de pauta o projeto de lei número 68. Projeto de lei número 71 de 2021 do Executivo, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Cultura e Disciplina sobre a criação do Conselho Municipal da Política Cultural e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Obras, Serviço Público, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria simples. Em discussão? Em única votação, quem for favorável permanece como se encontra. Aprovado por unanimidade. Explicação pessoal. Cada vereador dispõe de 3 minutos. Com a palavra, vereador Valgrana. Dispenso palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Bacana. Palavra, vereador Adriano Postinho. Queria fazer uma colocação aqui, referente ao que foi dito aqui na tribuna hoje. E eu acho importante a gente ressaltar. Eu vou tirar minha máscara, porque hoje o vereador Raul não está aqui ao lado. Também está afastado igual a vereadora Ângela, por motivos de saúde. A situação
da interlocução entre Câmara e Executivo. Eu acredito que está uma situação muito complicada para todos nós trabalharmos. Está desgastante. Não é essa a função de ter esse entrave todos os dias, independente da secretaria. A gente vê uma certa dificuldade, e eu não falo dificuldade unilateral não, acredito que é uma dificuldade bilateral, porque assim, nos outros mandatos, eu sempre fui cobrado de descer ao Poder Executivo, de conversar com as pessoas, independente de ser oposição ou não, como o vereador Marildo fez a colocação e como o vereador Valgrana fez a colocação. Você tem o nome para caso alguém achar que é pertinente fazer uma palavra depois. E por inúmeras vezes, independente de ser oposição ou situação, eu fui até a prefeitura para poder discutir as situações que estavam acabando em desgastes. Algumas vezes resolvidas, outras vezes não resolvidas. Mas nem por isso fazia com que acontecesse esse atrito que está tendo hoje. Não é produtivo para nós, enquanto vereadores, e também acaba não sendo produtivo para o executivo também. Mas eu ainda acredito no diálogo. Todos vocês aqui, independente de situação ou oposição, base ou não, se manter isento ou não de uma questão de situação ao Poder Executivo, com todos vocês eu tento ter um diálogo, tento conversar, às vezes ele pode ser frutífero ou não, às vezes ele pode chegar num acordo ou não, né, num bom senso, não um acordo, mas um bom senso, mas tem que tentar, mesmo que não dê certo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, tem que tentar. Eu estou falando isso porque não é porque eu estou cobrando alguma coisa dos colegas que eu não faça, porque eu sempre tentei fazer. Critiquei? Sim, critiquei, mas todas as vezes eu estava lá tentando fazer com que pudesse se viabilizar uma conversa. Como falei, muitas vezes não foi frutífero, muitas vezes não foi positivo. Então nós vimos aqui e também expunha a situação, mas sem agredir a outra pessoa, sem expor outras pessoas. Eu acho que isso é importante. Eu acredito que estamos ainda num primeiro ano desse mandato. Sei que quase todos aqui já têm uma experiência do mandato, mas é cansativo. E é cansativo para ambas as partes, não somente para uma, para ambas as partes. No início do mandato passado, nos primeiros 6 meses a 1 ano, foi um pé de guerra. Foi um pé de guerra e depois Posso tentar terminar de concluir, vereador? Foi um pé de guerra. Viemos, expusemos, tivemos aquela questão dos áudios, que foi extremamente desgastante para todos nós, não somente para mas para todos nós. Mas mesmo naquela situação dos áudios, quando nós tivemos aqui o Conselho de Ética, nunca deixou de ter conversa. Mesmo que nós, vereadores, estivéssemos indignados com aquela situação, não deixou de ter conversa no período. Tinha conversa. Teve processo? Teve processo. Teve processo contra o executivo, teve processo contra o legislativo, em termos de vereador, ou do prefeito, ou do vice-prefeito, ou de casos, mas independente da tramitação, ainda assim tinha conversa. Eu acho que isso é importante, eu acho que a gente pode resgatar. E eu falo isso porque eu fui tanto processado quanto processei, mas mesmo durante o período do processo, ainda assim tentava-se ter uma conversa, tentava-se ter um diálogo. Eu acho que isso é importante a gente tentar retomar. Obrigado. Palavra, vereador Danilo. Boa noite a todos, pessoal que nos assiste de casa também aqui no plenário. Eu acho que a gente continua mais discutindo o ego das pessoas do que realmente legislando pela nossa cidade. Eu acho que seria interessante, nesses 6 meses de presidência, você poder depois fazer uma apresentação do que foi feito de forma efetiva pela Câmara em 6 meses de governo. Porque eu lembro quando no meu primeiro ano de presidente, em 6 meses eram R$250 mil a cada trimestre, e já eram 500 mil, praticamente o dobro do que foi devolvido. Lembrando que no orçamento que o senhor trabalha hoje, eu já reduzi praticamente cerca de 500. Lembrando que a gente não teve viagens, despesas com viagens nesses primeiros 6 meses, praticamente quase que nada. Reduziram-se 2 assessores, mas de forma unânime entre nós 5, tenho certeza que o vereador professor Marildo, Adriano e Raul, e acredito que o Chiquinho também tem o mesmo sentimento, que falta um assessor para essa bancada. Então, gostaria que de forma efetiva falasse o que foi feito e não semeasse novamente
ou enganasse, de certa forma, a população com algumas declarações. Diferente do que é falado por aí, o deputado que ajudou a construir a UCI na ocasião, que hoje é chamada de UTI, não deu toda a contribuição que deu se não fosse essa Câmara devolvendo esse 1 milhão. E mesmo devolvendo 1 milhão, pude investir em tecnologia, deixar uma Câmara realmente à nossa altura, a altura da cidade de Pederneiras, que é uma Câmara extremamente bonita, tecnológica e com todas as suas licenças de software, tudo em dia, o que não tinha na época. Então, de forma efetiva, o que foi feito em 6 meses pela Câmara Municipal? Então, gostaria que depois o senhor falasse sobre isso. O vereador Valgrana, na ocasião que eu devolvi esse 1 milhão também, disse que gestor não poderia trabalhar com esse dinheiro, que isso é o que sobra. Não, isso é o que a gente economiza. E o senhor, no programa de rádio, falou sobre isso também, enalteceu essa devolução, que lá atrás o senhor se manifestou contrário. Então, acho que falta uma disparidade aí no que foi falado, no que foi falado atualmente. Mas, como presidente, eu, quando presidente, sabia o que eu falava e tudo o que eu fazia aqui dentro dessa Câmara. Então, gostaria que depois, em 3 minutos, o senhor pudesse citar, de forma efetiva a Câmara fez isso, ou de forma efetiva o senhor vai falar simplesmente que cortou 2 assessores. Não acredito que isso atingiria os 300 mil. Então, eu acho que essa explicação a população precisa ter. E fica à vontade, Val, depois se quiser falar, eu deixo mais 30 segundos para me responder, que é o tempo que eu tenho. Só uma parte, vereador. Claro. Eu falei na... Depois você pede... Mas ele concedeu. Como eu te citei, depois você pode pedir para falar. Ele concedeu. Você pede direito de resposta sem problema nenhum. Então, acho que é importante isso, a gente ouvir de forma efetiva o que foi feito. E, vereador, eu só citei porque eu escutei o programa, simplesmente Veja, isso. ô Danilo, Claro. o orçamento desse ano da Câmara, ele é 380 mil reais menor do que 2020. Exato. No rádio, em nenhum momento eu fiz qualquer ofensa a nada. Eu falei que a gente estava vivendo uma época de pandemia e que a Câmara, diante da situação atual, reduziu 178 mil. Isso é realidade. Foi 11 mil de funcionários e mais 25 mil de despesas gerais. Não dá para comparar as despesas de um ano para o outro, mas diante da pandemia, isso virou realidade. E aí, se não tivesse a redução do orçamento, daria para devolver 458. Foi isso que eu fiz, sem agredir, sem atacar ninguém, e sem dizer o seguinte, olha, estava errado o que estava sendo feito, não. Eu só mostrei o que os 300 mil teve, e aqui na tribuna acabei de dizer que teve uma força-tarefa de todos os vereadores. Por quê? Porque teve aqui, não teve investimento em algumas coisas. Então, se optou para fazer uma parcela e todos nós aqui demos uma contribuição para que isso se tornasse realidade. Muito obrigado. Mas só para finalizar, como eu falei, eu tinha os 30 segundos ainda. Então, acredito que em 6 meses, na minha gestão, foram 500. Acredito que depois esses 300 e com bem menos custos, mas o presidente poderia esclarecer isso daí sem devolver o carro, que foi uma promessa que poderia ser utilizado em outra secretaria, mas o carro está aí com despesa de IPVA, quase 10 mil só de manutenção, mais funilaria. Então, eu poderia ter devolvido esse carro, não foi devolvido, não sei os motivos. Então, presidente, depois esclareça, por gentileza, que eu acho que a população precisa saber disso. Com menos custos, por que foi devolvido só 300 e não, como na minha época, com vários investimentos, foi devolvido 500 no mesmo período? E para a implantação da UCI. Então, tinha um destino final realmente justo. E acredito que essa indicação, infelizmente, não seja possível, que ajudar essas famílias de baixa renda. Não sei se tem legislação para isso. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Palavra, professor Marildo. Olha, infelizmente é deselegante a gente ter que falar nesse assunto, mas eu tenho que falar porque é um assunto que está me atingindo muito aqui na Câmara. Eu já fiquei aqui por 2 anos nessa Casa de Leis
sem ser assessorado e agora estou ficando mais 2 anos sem assessoria. Eu vejo o senhor devolver 300 mil reais aqui e acho que tem que economizar sim. Mas o senhor não pode tirar de um poder para assessorar outro, né? Teve um evento que o senhor foi com 2 assessores. Essa semana eu fui viajar para São Paulo, eu tive que pegar um secretário da Câmara para levar como motorista, que não é assessor. Quer dizer, se ele vai ser assessor, transforma ele em assessor. A semana passada eu ia aí, não pude porque eu não tinha assessor. Quer dizer, o grupo de vocês tem um assessor, o nosso grupo não tem assessor. Quer dizer, vocês estão economizando, tirando da parte desses 5 vereadores, tira da parte de vocês também, então. Se vocês tiraram o nosso, eu tiro de vocês. Porque está deselegante isso daí, olha. Aí tem munícipe que votou na gente e falou, Mário, mas eu não vejo você postar nada. Olha quanta coisa está acontecendo na minha comunidade. Então, postar as coisas no Facebook, no WhatsApp, aqui na Câmara, não se posta de qualquer jeito não, porque você tira foto de uma pessoa, você depois sofre processo. Tem que saber fazer todo esse trabalho, você tem que ter um assessor, né, para fazer isso daí. E a gente aqui não tem, o nosso grupo não tem assessor. E aí vocês falam assim, olha, aqui é democrático. Não é democrático, vocês fecharam um acordo com a rádio de 64 mil reais, vocês não me consultaram. Não perguntaram para mim se eu queria fechar um acordo com a rádio de 64 mil reais. Você entendeu? Coisa que eu sou contra também. Aí vocês não economizam, por quê? Porque aí é bom para vocês. Vocês economizam naquilo que é bom para nós, no que é bom para vocês, vocês economizam. Quer dizer, já que é para economizar, para devolver dinheiro para o povo, fecha esse contrato com a rádio aí, ó, para esses 64 mil reais. Vamos parar tudo. Se é para usar funcionário da Câmara, vamos usar funcionário da Câmara só então. Agora, quando eu vou viajar, eu não tenho assessor. Quando vocês vão, vocês têm 2. Aí vocês falam, o assessor é da Câmara. Não. Assessor é de confiança. O assessor que está do seu lado, está do seu lado. O que está do meu lado, está do meu lado. Agora, como que o senhor quer que eu vou daqui 5 horas daqui em São Paulo com uma pessoa que não tem afinidade mais comigo? Como que uma pessoa vai entrar numa sala tirar foto com pessoas que ele não tem afinidade? Então, está deselegante isso daí. Então, você precisa arrumar essa assessoria, entendeu? Não adianta a gente querer devolver dinheiro e andar para trás com a casa. É o que está acontecendo aqui, né? Em 6 meses, a gente retrocedeu aqui mais de 1 ano e meio já. Então, isso não é justo. Então, eu acho que, né, tem que se conversar. A gente falou assim, vamos ser, né, democráticos, mas vamos ser democráticos em tudo. Não só naquilo que, quando a bomba vai estourar, vamos ser democráticos. Quando não vai, eu decido sozinho. Você entendeu? Essas deselegâncias, esses atos da mesa que vocês têm feito, a semana passada vocês fizeram um ato da mesa aí, cerceando os 10 minutos e os 5 minutos do vereador, que é 5 e 3 agora, né? Sem perguntar para os vereadores. Então, eu concordo que tem coisa que a mesa tem que decidir, mas não custa nada, já que é democracia, que nem vocês falaram, perguntam para a gente. Agora a gente tem que vir aqui e ficar lavando essa roupa suja aqui na frente de todo mundo, porque vocês estão deixando de fazer aquilo que é o lógico para a casa funcionar bem. Então, é deselegante isso daí, pô. Eu entendo que tem que ser devolvido, mas e os direitos do vereador? Como é que fica para a gente trabalhar aqui? Aí vocês têm assessor, vocês têm tudo um suporte, e qual é o suporte que a gente tem aqui? Então, precisa pensar melhor nisso daí, você entendendo? Porque quando a gente devolveu o dinheiro para o hospital, pouco se falou que foi a gente que devolveu o dinheiro. Falava que era o Baleia Rossi, que era não sei quem. Até o hospital não falava que a gente tinha devolvido $1 milhão, você está entendendo? Então, e outra, o Ministério Público já falou que isso nós não podemos fazer. Nós temos que dar dinheiro para a prefeitura, ela define o que vai fazer. Aí depois vai lá, a prefeitura tem outra prioridade com esse dinheiro, não gasta no que a gente falou, aí o povo vem em cima da gente, fala, mas vocês falaram que ia fazer isso. Então, é complicado isso daí. Então, acho que tem que olhar para todo mundo, já que é democrático, vamos sentar e conversar. Eu acho que o senhor tem amadurecido bastante na presidência, eu acho que está dando já para a gente ter esse diálogo de perto, sem precisar vir aqui, ó. Convoque a reunião lá atrás durante a semana, a gente vai lá e senta, porque isso está desgastante. O Adriano já falou, o Danilo falou, o Valgrana falou, isso está sendo desgastante para todo mundo, né? E a gente aqui tem relevado, mas está deselegante. Vocês estão com assessores aí e nós não estamos com assessores. Se esse menino realmente, o Lucas aqui, que fez uma viagem comigo, foi excelente, for assessor, então transforma ele no documento em assessor. Assessor, só o dia que vocês querem para nós, não adianta. Tem que ser assessor nosso, não é assessor, acabou. Desses meus 3 minutos, quero só deixar explicado para a população de Pederneiras, como disse na rádio hoje, a Câmara Municipal, hoje ela tem um assessor para atender os 9 vereadores, inclusive tem vários vereadores da bancada do lado de lá, que solicita o assessor, certo? O pessoal solicita o assessor que está aqui. E tem o diretor para dirigir a Câmara Municipal. É com esses 2 que nós estamos trabalhando. Aqui, a Câmara, ela está trabalhando dessa forma,
E vai continuar dessa forma na minha presidência. Se algum assessor que está aí, diretor, negar assessoria, gostaria que os vereadores me comunicassem. Se algum vereador sentir aí que o assessor negou, pode me comunicar, porque aqui é para eles atender todos vocês. Eu já estive em Brasília, população, várias vezes sozinho. Eu fui sozinho e voltei sozinho. Eu aprendi em Brasília sozinho e voltar sozinho. É só isso que eu queria deixar claro para a população. Como falei no rádio hoje, certo? Espero a compreensão de todos os vereadores. Nós estamos passando uma pandemia e quanto mais diminuir os gastos, esse dinheiro volta para a própria população. Não vou dizer para os presidentes anteriores, cada um fez seu trabalho, nós respeita, e a explicação que eu dou para a população é que nós estamos indo nas casas todos os dias da população e que vai voltar esse recurso para as famílias. Peço para a prefeita e para o seu vice que atenda aí o pedido da mesa diretora. Para encerrar meus 3 minutos, que não encerrou ainda, a gente aqui, população, estamos presidente da Câmara. A gente teve embate com vários vereadores aqui na Câmara e não recuemos 1,1 milímetro durante os 8 anos. E eu, como presidente, eu não posso estar debatendo muito aqui em respeito, né? Em respeito a todos os vereadores e cumprir o regimento. Então, às vezes, a gente pode ser atacado, nós vamos procurar não responder, porque como presidente tem que manter o lugar aqui que Deus me colocou, e o povo me colocou, e a maioria dos vereadores. Então não me cabe a mim ficar debatendo picuinha e coisinhas aí, tem que tentar manter o nível aqui, para ter o respeito. Então, às vezes vou sofrer ataque aí, mas eu vou aguentar até o último dia do meu mandato. E respeitando cada vereador, o que me ataca e o que não me ataca. Convocação da sessão, convocação extraordinária. No termos do artigo 165, parágrafo 2º do Regimento Interno, esta presidência convoca a Casa para a realização de sessão extraordinária quantas forem necessárias, a se realizarem logo após esta sessão, para que sejam deliberadas matérias que esta Casa reputa como das mais alta importância, conforme solicitação do Executivo. A sessão está encerrada, votamos em 10 segundos com a sessão extraordinária.